Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Stelling, eu sou da Fuchs Woodtech, né? Tive a oportunidade de, junto com o colegão ali, o Marcelo, fazer essa parte de palestras, esse evento. Foi uma coisa extremamente recompensante, né, Marcelo? Sim, não tem palavras para poder dizer, né, o que a gente fez aqui hoje. E eu fui agraciado também com a oportunidade de fazer uma palestra aqui para poder falar a respeito de secagem de madeira, que é um dos tópicos que a minha empresa trabalha, a Fuchs Consultoria. Tá? Eu planejei fazer uma palestra bem simples, tá? Para ser bem direto. Não vou ficar com muita teoria, apesar que eu trouxe um mundo de teoria ali, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou direto à prática. Depois eu vou mostrar a teoria, que eu acho que é isso que importa para todo mundo, tá? E quando a gente fala sobre secagem de madeira, isso é um assunto muito controverso, porque a gente tem equipamentos no mercado que indicam secagem da madeira, a gente tem conhecimentos práticos que nós podemos utilizar para poder falar sobre secagem de madeira, e a gente tem pessoas que também fazem inferências sobre secagem de madeira. Vocês já devem ter ouvido falar um monte de coisa. Por exemplo, outro dia eu conversei com o luthier, que ele falava que sentia a umidade da madeira assim, ó. Ele fez desse jeito, assim, ó. Botou a madeira na bochecha. Tá bom? Se ele consegue, ok. Eu não consigo. Tá? Achei carinhoso, achei terno, assim, o que ele fez. Mas a questão... Atrapalha, né? A barba é um ruído, né? Mas é fato que a umidade da madeira, ela, quando a madeira, a gente chama de madeira seca, significa o quê? Significa que a umidade da madeira entrou em equilíbrio com a umidade do ar, tá certo? Naquela região, naquele momento que você está ali. Quando a madeira está verde, está muito verde, essa umidade, ela, vamos dizer assim, ela tem uma diferença muito grande entre a umidade de equilíbrio, que é baixa, e a umidade da peça. Então a tendência é que a madeira, constantemente no processo de secagem, ela esteja perdendo água para o ambiente. Ela vai estar no processo de desidratação. E essa desidratação, ela acontece numa taxa, eu vou explicar para vocês, até que em um determinado momento, ela se interrompe, que é quando a umidade de equilíbrio do ar está exatamente igual à umidade de equilíbrio da madeira. Tá? Quanto tempo que gasta para isso acontecer? Essa é a pergunta mais controversa. Então, eu tenho um pedaço de madeira. Como que eu posso saber se esse pedaço de madeira está seco ou não está seco? Então, eu vou discutir aqui rapidamente algumas questões. Nós podemos fazer inferências sobre a quantidade de umidade que tem presente numa peça através da sua densidade. Então, se eu conheço a densidade dessa madeira e tem uma balança, eu posso utilizar a informação da bibliografia, que é a densidade básica, fazendo uma continha medindo comprimento, largura, espessura, colocando isso numa balança. Então, eu tenho peso, volume, eu comparo com a densidade que a bibliografia diz sobre aquela peça. Cada madeira tem uma densidade específica. Algumas madeiras são mais leves, outras são mais pesadas. Mas fazendo essa continha, a gente consegue chegar. Uma dificuldade que a gente tem, por exemplo, numa peça pequena, às vezes até uma peça pequena como essa daqui, é que nós temos que fazer as contas em metros. Né? Porque a densidade normalmente ela é expressa em quilogramas por metro cúbico. Então não vou encerrar essa questão da umidade. Tá? Vou medir, vou colocar na balança, vou fazer divisão. Essa continha que qualquer um fazer. Tá? Não tem muita dificuldade. Outra forma que a gente tem de definir se aquela madeira possui umidade ou não é ter dois pedaços também da mesma madeira, um que você já tinha guardado, que é uma peça de referência da madeira que você trabalha, tá certo? Para você, tendo dois pedaços do mesmo tamanho, utilizando a balança, você também comparar, sem medir nada. Eu ponho esse pedaço aqui, ponho outro pedaço, tá parecido? Porque água, gente, água é um negócio pesado. A água pesa, e pesa muito. Tá? Então, se tem água,
a variação do peso daquela peça pode ser o dobro. Tá? E quando aquelas peças têm o mesmo ponto de secagem, ou seja, que elas estão equilibradas com o ambiente, nós vamos ter pesos semelhantes. Percebam, gente, que isso não é uma ciência exata, porque nós temos variações que podem acontecer nas espécies, dentro de uma espécie, vamos citar, por exemplo, assim, cedro australiano. Não sei por que eu estou falando disso, tá? Até porque todos os exemplos que eu vou citar aqui dizem a respeito disso, e a espécie que eu trabalho principalmente. Eu tenho variações de peso, de densidade básica. O que é densidade básica? A densidade da madeira em equilíbrio com o ar naquela região, tá certo? Ou seja, ela tem uma porcentagem de umidade presente nela, num volume específico, e você pode pegar vários cortes dentro de uma árvore e comparar a densidade, que você vai ver que tem variação de densidade. Então a madeira que está no centro tem uma densidade diferente da madeira mais externa, próxima à casca. Então isso acontece no centro da medula da árvore, do miolinho, para a casca, mas também acontece da base da árvore para o topo. Tá? Mas também a gente pode ter variação entre indivíduos da mesma espécie. Então eu posso ter dentro de uma família, vamos supor, as sementes de uma árvore X, eu semeei todas elas, formei árvores dentro do plantio e vou comparar, por exemplo, a densidade dessas madeiras a 1,30 m de altura, próxima à casca, para padronizar. Elas vão ter diferença, porque cada indivíduo expressa uma genética que está ligada à fecundação da flor, quem era o pai, quem era a mãe, é muito parecido com a gente, né? Sempre tem um filho que é mais inteligente, tem um que é mais bonito, tem um que é mais feio, que é mais bêbado. Com árvore não é diferente, tá? Então vocês têm que racionalizar essas informações, para vocês poderem entender se a madeira está seca ou não. Ou seja, isso requer um conhecimento e uma experiência de vocês trabalhando com aquela espécie. É importante isso daí. É bem importante isso daí. Então, ou seja, eu posso fazer essas inferências com base na literatura, eu posso fazer essas inferências com balanças, com medições, eu posso fazer essa inferência também com base no conhecimento que vocês têm. Daí que entra o ponto principal aqui dessa história, que eu acho que é o mais importante, que é esse cara aqui, ó. Ainda bem que ele é genérico, chinesinho, tá? É um equipamento que é amplamente vendido. Pergunto quem tem um equipamento desse daqui e utiliza, tá? Esse equipamento aqui é um bom equipamento, só que ele tem um porém, tá? Ele é um equipamento, tem vários tipos de equipamento de medição de umidade. Alguns são considerados equipamentos resistivos, outros são chamados de medidores capacitivos. A forma como que eles vão perceber a umidade da madeira é diferente. Por exemplo, eu tenho aqui 2 exemplos de medidores resistivos. Como que é isso? Eu vou pegar esses pinos, né? Eu vou colocar isso aqui na madeira, ele vai aplicar uma tensão, isso vai me dar uma corrente elétrica. E esse equipamento vai medir a resistência entre esses 2 pontos, tá? A água, ela acaba afetando a forma como que essa medição vai acontecer, porque ela pode diluir ou não o conteúdo dos sais que estão presentes dentro das células vegetais. Então, se eu tenho uma célula seca, eu vou ter uma determinada resistência. Se eu tenho uma célula úmida, eu vou ter outra resistência. E é assim que esse aparelho funciona, tá? Tem outro tipo de medidor que são chamados de medidores capacitivos. Os medidores capacitivos costumam ter uns pininhos aqui, vocês já viram? E a gente simplesmente vem e encosta ele sobre a madeira e ele fornece, através não da resistência, mas da medição da capacitância que tem entre aqueles 2 pontos, e faz uma inferência sobre a umidade daquela madeira. Alguém já viu esse tipo de equipamento? É bem comum também, tá? Algumas empresas trabalham com esse tipo de equipamento. Eu prefiro equipamentos resistivos, por causa do seguinte: equipamentos capacitivos têm um alcance limitado para poder fazer essa medição. Então a medição de capacitância, o máximo que ela consegue descer numa peça
vai ser o quê? Vai ser 1 centímetro. Então pensa assim, eu consigo medir bem a umidade de uma madeira, uma peça, se ela tiver 2 centímetros de espessura. Porque se aquele arco de capacitância ali, ele desce até 1 centímetro, eu estou no meio da peça. Beleza, não tem problema, estou no meio da peça, ok. Agora, se a peça tiver 5 centímetros, eu estou medindo a umidade só até 1 centímetro de profundidade. Se a madeira estiver verde na parte central, e que é o que normalmente acontece, a gente vai errar. Tá? Para isso, o pessoal inventou então os aparelhos resistivos, né? Que não tem diferença, gente. Daí eu já vou até adiantar para vocês aqui uma coisa, que em último caso, extremo, mas que é a base do que a gente está fazendo aqui, pode ser utilizado, que é utilizar um multímetro na escala de resistência, tá certo? Para poder fazer a comparação da medida da resistência entre 2 pontos da madeira, de uma peça que está seca e de uma peça que está úmida. Eu vou medir resistências diferentes. Na que está seca vai dar uma coisa, na que está úmida vai dar outra coisa. Tá certo? Isso aqui, assim, em último caso. Mas qual que é a questão? O que é isso daqui, gente? O que é isso daqui? É a mesma coisa. A diferença é que existem escalas para cada uma das espécies que a gente trabalha. Então, a medição da umidade, pelo método resistivo, ela precisa ser calibrada. Ela precisa ser calibrada. Então, percebam que muitos medidores possuem escalas, como por exemplo esse aqui, ó. Esse aqui tem a escala A, B, C e D. A escala A é para teca. A escala B é para poplar branco, white poplar, tá? A escala C é para ash, que é uma madeira interessante que nenhuma das madeiras que a gente tem aqui no Brasil, né? Escala D, beisur, tá? O tipo de pinho. Então, será que eu posso usar isso aqui para medir a umidade de muiracatiara? Não. Eu tenho que ter uma escala que foi desenvolvida no laboratório, que vai comparar a variação da resistência da madeira à medida que ela perde água para aquela espécie e, com base naquela função matemática que é gerada, ele vai carregar a memória do aparelho e eu vou conseguir fazer aquela medição. Tá? Então, a gente já desmistifica algumas coisas aqui. Dá para sair medindo umidade de tudo com isso aqui? Não dá. Não dá. Mas eu repito, eu vou repetir isso aqui o tempo inteiro, porque esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. A medição de umidade, ela não precisa ser um valor absoluto, mas ela pode ser um valor comparativo. Então, se eu usar um aparelho que tem outra escala numa peça que já está seca e comparar com uma outra peça que é que eu quero determinar a umidade, eu posso fazer uma inferência, mesmo que ele não me dê a umidade correta daquela peça. Se a peça está totalmente seca, tem 1 ano que ela está parada no cantinho lá, ela já entrou em equilíbrio com ar, principalmente se for uma peça estreita, né? Uma peça de pequenas dimensões, como essa peça aqui, tá? Isso aqui é coisa assim de uns 7 meses, eu acho que a gente já tem isso aqui em equilíbrio com ar. Tá? Agora, se eu tiver uma peça dessa espessura, com 2,5 metros de comprimento, com 40 de largura, a expectativa é que seja de 1 ano, de 12 meses para essa madeira secar. E quando eu falo isso, entendam que a perda de água na peça não é por igual. Então, ela vai acontecer de uma forma nas extremidades, ela vai acontecer de outra forma na superfície, ela vai acontecer de outra forma no meio. Tá? Por isso que é importante a peça descansar. Você pensa assim, eu vou pegar essa peça e vou sarrafiar ela inteira. E eu tenho uma medida da umidade na extremidade dela. Os cortes que passam pelo meio vão ter outra umidade, a não ser que essa peça esteja em equilíbrio com o ambiente. Então, utilizando esse equipamento, medidor resistivo, eu consigo dizer se a peça está pelo menos próxima da minha peça de referência. Tá? Agora, então eu pego esse aparelho aqui, tá? Vamos lá. Percebam, gente, que eu vou ensinar vocês a forma certa de fazer.
Agora, eu vou fazer de qualquer jeito. Talvez até da forma que alguns de vocês fariam em casa. Tá? Não é uma crítica, isso é baseado na experiência que eu tenho e no atendimento que eu faço dos meus clientes. Então, eu vou pegar esse aparelho aqui, ó, eu vou pegar aqui a escala D, tá? Que é do Pinho, que eu acredito que vai ser uma escala, uma madeira mais leve, com a densidade mais baixa, que talvez seja mais parecida com a densidade do cedro australiano. Lógico que não é, tá? Eu vou chegar aqui e vou encostar. Olha, deu 10,3. Tá seca? Pode ser que sim. Tá? Eu vou medir ela aqui agora, ó. Assim, nessa posição. Olha, deu 10,6. Legal. Tá? Eu tenho diferentes planos nessa peça, tá? Para poder trabalhar. Agora, eu vou medir aqui no end grain, aqui, ó, no topo, tá? Ó, 10. Vou medir assim, ó, 9,8, tá? É uma outra situação aqui. Tá seca? Eu fiz várias medições aqui. Vocês acreditam que essa peça esteja seca? Pode ser? Eu sei que ela está seca, porque isso aqui tem 10 anos que está guardado no depósito. Ela está seca, está bem seca. Tá? Agora, tem um problema nessa história. Sabe qual que é o problema? Que a gente tem uma eletrônica que atende o propósito que a gente precisa, mas a gente tem um ponteiro para medir, sabe o que, pessoal? Cadê? Ó. Isso aqui é um medidor de resma de papel. Ele é foi desenvolvido para poder usar em copiadoras antigas. Quando o pessoal tinha máquina de xerox, botava papel dentro de uma caixa de madeira com a lâmpada acesa para desidratar aquele papel, porque se ele entrasse dentro da máquina de xerox umedecido, nossa, eu tô velho, hein? Nossa senhora, o papel agarrava lá dentro. Então eles criaram medidores de umidade, tá? Olha que interessante, 10,7, parecido com o que eu estava medindo na madeira. Então esse papel tem equilíbrio com ar? Tá. Essa peça, será que também tem equilíbrio com ar? Também tá. Onde que é a falha aqui, pessoal? A falha está exatamente nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é um outro exemplo de ponteira que eu tenho nesse equipamento aqui. Para que serve essa ponteira? E por que ela tem essas características? Para poder penetrar no centro da peça. Porque se eu quero saber se essa peça está úmida ou se ela está verde, eu tenho que medir a umidade lá no meio dela. Eu tenho que conseguir enfiar uma sonda lá no meio. Tá? Porque se eu não fizer isso, eu vou estar medindo o que, pessoal? Vou estar medindo a umidade superficial da peça. E superficialmente, com certeza isso aqui vai estar seco. Eu coloco aqui, ó. Deu, ó. Olha que interessante, ó. Já deu 7,4. Deu outra medição. Tá? Ó. 7,8. Olha que interessante. Tá? Ó. 9,3. Essa aqui já deu mais parecida com o que a gente estava obtendo ali. Tá certo? Eu vou pegar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela tá pesada. Ela é mais pesada que a outra. Depois eu vou passar para vocês compararem. Eu trouxe peças de mais ou menos a mesma dimensão, para vocês compararem. E eu vou colocar isso aqui em cima dessa peça. Essa madeira aqui, eu serrei ela em final de maio. Tá? Então a gente tem junho, julho, tem 2 meses só. Eu estou pegando o medidor, estou colocando em cima da peça. Pessoal, 10,9. Tá seca? Até agora tá, né? Primeiro eu vou deixar vocês com bastante dúvida, tá? Elas não são bem iguais, mas vocês vão conseguir perceber a diferença do peso das duas. E essa diferença de peso trata-se, na verdade, do teor de água, que ainda está presente na peça. Mas a medição superficial foi igual praticamente, não tem diferença significativa. Por quê, pessoal? Porque na hora que eu pego esse medidor aqui e encosto na superfície da peça,
A minha corrente elétrica está passando na superfície da peça. Ela não está indo lá no centro da peça. Eu quero saber como que está de água lá dentro. E o ponto que tiver maior teor de umidade é onde a minha corrente elétrica vai ter menos oposição para poder passar. E é essa medição que eu vou obter durante essa leitura. Por isso, a gente pode lançar a mão de várias formas. Uma é ter uma sonda mais robusta que me permita enfiar essa peça aqui, lá dentro da madeira, né? Dentro dessa seção, ó. Chegou lá no meio, pessoal? Não chegou, tá? Mas se fosse dessa peça aqui, eu conseguia medir? Conseguia medir. Então, ó, essa ponteira aqui, ó, ela funciona para essa peça pequena, mas ela não funciona para essa peça grande. Tá? Daí, para essa peça grande aqui, eu posso lançar a mão de um artifício, que é utilizar um pino mais comprido. Vou utilizar um pino mais comprido. Ó, e agora? Cheguei lá no meio? Agora eu cheguei lá no meio. Então, se eu colocar esse pino aqui para fazer a medição, eu vou conseguir fazer a medição. Vai ficar bem feito. Tá? Vai ficar bem feito. Tem que furar. Sim. Se você vai comprar uma madeireira, então deixa você furar. Vão deixar furar. Meus alunos eu não compro. Quer vender? Eu quero furar. Entendeu? É assim que funciona. Mas você pode pegar uma amostra, né? Tem várias formas de você discutir isso. Porque, gente, madeira, todo mundo sabe que madeira, eu vou explicar por quê, se der tempo. Quantos minutos que eu tenho ainda, Marcelo? 25. Tá. Nossa, está passando rápido, já foram 20, mas beleza. Estamos no caminho certo aqui. A pessoa que quer vender madeira, que quer trabalhar com madeira, precisa trabalhar com madeira seca. Por que ela precisa trabalhar com madeira seca? Simplesmente pelo fato de que, quando a madeira está em equilíbrio com o ambiente, a variação da quantidade de água presente nessa madeira vai variar conforme o ambiente. Se a madeira está verde, o teor de água dela é muito mais alto e ela vai perder água continuamente, a variação da umidade dessa peça não vai ser conforme o ambiente. Ela sempre vai estar perdendo água. Então, durante esse processo, gente, acontecem coisas com a madeira que mudam as forças, as resultantes de força presentes dentro dessa peça. Tá? E isso está basicamente ligado... Obrigado. Conseguiram perceber a diferença de peso? Isso está basicamente ligado, gente, ao fato de que as fibras da madeira, se tem água, elas estão totalmente expandidas, tá? Agora, se começa a perder água, elas começam a se contrair. Tá? E se ganha água, volta a expandir. Então, essa variação, ela sempre vai acontecer. Por isso da importância da palestra do Cláudio, da palestra do Big Bear, que falaram sobre a importância da impermeabilização da madeira, tá? E da estabilização da madeira. São vários métodos que ele citou aqui, gostaria que vocês assistissem a palestra dos dois depois, mas em todos os casos, o objetivo é cobrir a superfície da peça para que ela pare de trocar a umidade com o exterior. E para isso, a impermeabilização, a resina, tem que ser feita depois que a peça está completamente seca. Porque senão você vai resselar a peça com umidade lá dentro. E ela vai continuar trabalhando. Qual que é o problema de eu ter duas peças assim, ó, coladas, com umidade? Eu passo cola aqui e passo cola aqui. Tá? E essa peça, à medida que ela desidrata, ela seca. O que vai acontecer, gente, com essa cola? Ela vai soltar, porque essa peça está puxando para cá e essa está puxando para cá. Ou você vai utilizar duas peças emparelhadas para poder fazer um tampo de mesa, e você corta, a plana, fica tudo bonitinho, você encaixa bonitinho do lado do outro, não usa cola. Você volta dali um mês, tem uma fresta de 2 milímetros no meio da peça ali. O que aconteceu? Contração.
Se a peça estivesse seca, isso não aconteceria. Tá? Isso não aconteceria. Gente, então, sem mais delongas, vamos medir a umidade dessa madeira e eu vou mostrar para vocês aqui alguns macetes que são necessários para a gente realmente fazer uma boa inferência com relação à umidade que a madeira tem. Primeiro de tudo, todos os aparelhos resistivos, eles têm um layout, tem um projeto, e esse projeto deve ser respeitado. Então, por exemplo, eu posso pegar essa ponteira desse equipamento aqui que foi projetado para essa distância, ou para uma distância específica que o fabricante fez, e mudar essa distância? Eu posso pegar essa pontinha aqui e chegar ela aqui um pouquinho para o lado? Não posso. Ou para dentro? Se eu fizer isso, eu vou alterar a medição do aparelho. E a curva de calibração que está presente aqui não vai funcionar mais. Vai alterar a leitura. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu for utilizar esse recurso aqui, ó, eu tenho que ter um gabarito com uma informação do fabricante dizendo qual que é a distância que esse pino tem que ficar do outro, para eu bater isso aqui dentro da madeira e encostar depois essa pontinha aqui para poder fazer a leitura. Igualzinho eu faria se eu estivesse utilizando o quê? Se eu estivesse utilizando um multímetro. Ok? Eu vou pegar essas pontinhas e vou encostar lá. Isso aqui é muito útil, gente. Por quê? Às vezes eu monto uma pilha de madeira, monto a pilha de madeira bonitinha, e qual que é o ponto que vai desidratar mais devagar, gente, dessa pilha de madeira? No meio, né, ó, tá aqui minha pilha de madeira aqui, ó. Tá? No meio da peça, aqui nessa região aqui, né, no meio da largura, no meio do comprimento, no meio da largura, provavelmente aqui no meio da altura, mais próximo do chão, como ele colocou. Vai ser o ponto que vai demorar mais para poder desidratar, porque é o ponto que vai receber menos luz, que vai provavelmente receber menos circulação. Então eu posso montar uma pilha gigante de madeira, tá, gente? Isso aqui é escala 1:10, tá? Pensa que essa tora aqui tem 3 metros de comprimento, isso aqui tem 30 centímetros, tá? Isso aqui tem 3 metros de comprimento, então eu posso ir lá no meio da pilha aqui, enfiar uma sonda dessa aqui corretamente, deixar o pontinho do fio para fora e ir embora. Num ponto estratégico ou em mais de um ponto estratégico, tá certo? Para isso é importante que esse pino seja de inox para ele não oxidar, tá? Na distância do seu medidor, tá? Então eu vou lá no meio da pilha, deixo isso aqui lá no meio, tudo bem? E vou embora. Quando eu precisar saber como está a umidade da madeira, eu venho com o aparelho, encosto aqui na pontinha, ele vai me dar uma referência de como está a umidade lá dentro. Eu não preciso desmontar a pilha. E o que vai acontecer se eu medir a umidade superficialmente aqui na parte de cima ou na lateral? Vai ser a mesma coisa que aconteceu antes. Eu estava medindo só uma referência superficial. Aqui era da peça, aqui é da pilha. A mesma coisa, tá? Então, ou seja, se eu quero utilizar esse medidor, eu tenho que ter as seguintes condições. Primeiro, eu tenho que fazer com que o pino entre até o centro da peça. Ele tem que descer de forma vertical, ele não pode entrar enviesado e a distância tem que ser a distância do medidor, ok? Tá. Daí começam as questões de calibração dos equipamentos. Esses equipamentos, eles foram criados para fazer a medição de uma forma específica, tá? E a curva só vai funcionar bem dentro de determinadas situações. Por exemplo, eu posso fazer medição de umidade no topo da fibra com end grain? Não posso fazer. Não posso fazer. Nunca façam isso. Se eu chegar no topo da peça, tá? Colocar ela aqui. Vou pegar essa peça aqui, tá um pouquinho melhor, tá? Ó, fazer a medição aqui, ó. Deu 9.4. Tá? Vou ficar com a outra peça encostada aqui para poder facilitar. Tá? A menorzinha está seca há mais de 5 anos. Essa daqui foi serrada em maio. Tá? Vou pegar na pontinha da outra aqui, ó, 9.7. As duas deram a mesma coisa.
Mas eu não posso fazer isso, porque esse equipamento foi calibrado para funcionar de outra forma. Eu posso fazer a medição da umidade colocando o equipamento no sentido das fibras para poder fazer a medição? Não posso fazer isso, gente. Se eu fizer dessa forma, olha só que interessante. Eu tenho os feixes, né, os vasos condutores da planta que ficam cheios de água. Nesse sentido, a chance de eu romper o mesmo vaso com os dois sensores é o mesmo. Eu vou estar medindo o conteúdo do feixe, não o conteúdo da célula. Tá? Então isso vai mascarar a minha leitura. Então qual que é a forma correta de se fazer? A forma correta é você fazer a medição assim, porque eu vou medir entre fibras. Tá? Então esse aqui já é um ponto importante. Não posso pegar isso aqui e colocar na peça de qualquer forma. Se eu fizer isso aqui vai dar errado. Eu mudei a escala, porque eu vou voltar para a escala que é a escala que eu estava usando. Tá? Eu vou errar. Se eu fizer assim, eu vou errar. Posso fazer assim, aqui assim do lado? O que vocês acham? Não. Ah, mas aqui está entre Aqui está entre. Qual que é o problema aqui, pessoal? É muito superficial. Eu vou pegar uma amostra superficial novamente. Mesmo que enfie lá no centro, lateralmente é superficial. Então é interessante que vocês tenham pelo menos 3 centímetros de distância de uma peça para outra, tá? Ó, da borda da peça até a parte mais externa aqui do medidor. Eu não posso medir assim também, que eu vou errar. E se a peça for muito estreita, como essa peça daqui, daí paciência, tá? Daí não tem muito, daí comendo bochecha, não tem muito o que fazer, mas isso aqui também seca muito rápido. Então, o correto seria utilizar aqui no meio, ok? Pessoal, observe aqui que eu tenho nessa peça aqui um nó. Tá claro para vocês? Todo nó, ele deposita mais lignina. Se ele deposita mais lignina, a madeira fica mais pesada. Se fica mais pesada, muda a densidade. E na hora que eu fizer a medição nesse ponto aqui, ele também vai me dar uma informação diferente da informação do que é a madeira propriamente. Então eu tenho que evitar a medição em locais que eu tenha variação, tá? Eu não posso colocar isso, por exemplo, em cima de um nó ou próximo a um galho. Eu vou colocar isso na madeira de forma contínua ali, ok? Isso é fundamental. Outra coisa, medula. A gente tem aquele miolinho da árvore, né? Cadê, ó? É um exemplo de medula aqui, ó. Todo mundo já viu aquele furinho central, né? Aquele centro da peça que você passa a unha, tem consistência de pipoca doce, né? Ela fragmenta muito fácil. Eu também não posso fazer medição com a medula no meio, porque aquilo é outro material, tem outra densidade. Ou mesmo, gente, aqui não é o caso, tá? Mas vamos supor que fosse, eu tenho que tomar cuidado para poder também não fazer uma medição numa peça que foi rachada. Porque se essa peça estiver rachada, ele vai me dar uma medição errônea. Não está havendo nem corrente elétrica, vai estar passando direito ali, vai falar que essa peça com zero.